a questão de hoje é uma questão para psicólogo aplicado pela Prefeitura de Rio das Ostras em 2012. Sobre o desenvolvimento moral, podemos afirmar, letra A, Piaget não produziu nenhuma abordagem a respeito, pois só se ocupou do estudo do pensamento e da inteligência. Letra B, Piaget dividiu o desenvolvimento moral em 3 etapas, a saber, anomia, heteronomia moral e autonomia moral. Letra C, Piaget dividiu o desenvolvimento moral em 3 etapas, a saber, sensório-motor, anomia e heteronomia. Letra D, id, ego e superego. Bom, é importante que a gente fale então de Piaget, porque ele está falando de desenvolvimento moral, e Piaget sim se interessou pelo desenvolvimento moral. Isso por volta, mais ou menos, 1932. Na publicação, aí eu não vou saber falar, Le Jugement Moral, Ges L'Enfant. Numa tradução livre, eu diria que seria o julgamento moral na infância, ou juízo moral na infância. E aí, em 1969, aproximadamente, Holberg também se interessou pelo tema e utilizou algumas das considerações feitas por Piaget. Bom, então vamos lá. Desenvolvimento moral. Piaget, quando fala de desenvolvimento moral, ele traz pra gente o jogo de regras. Okay? E aí, Piaget diz que toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. E aí ele me diz que para pesquisar a prática e a consciência da regra. Então, ele faz esse estudo através da observação do jogo de bola de gude, ou de bolas de gude, para os meninos, e o jogo de amarelinha em meninos. E aí, o que a gente pode trazer, ou o que Piaget traz para a gente em relação a esse estudo sobre desenvolvimento moral? A gente entende, né, ele é muito mais conhecido como aquele teórico que traz o desenvolvimento cognitivo, né, ou então as fases do desenvolvimento cognitivo. Mas ele traz também a evolução da prática e da consciência, que pode ser dividido em 3 etapas. Então, ele também traz etapas. Então, tem uma primeira etapa, a segunda e a terceira etapa. A primeira etapa que ele traz é a anomia, que ocorre, segundo o autor, até os 5 ou 6 anos de idade. Nessa etapa, não existe regras coletivas, ou seja, as crianças não conseguem entender as regras coletivas, ok? Elas não seguem as regras. Então é muito comum essas crianças você colocar algum jogo de regras e elas não conseguem ainda seguir essas regras. A segunda fase, heteronomia. Na heteronomia, as regras são absolutas, imutáveis. Então, nesse momento, imutáveis. Nesse momento, a criança não entende que naquele jogo ela pode, por consenso, junto com as pessoas que estão ali, podem elaborar novas regras. Não, elas entendem que essas regras elas são absolutas, elas são imutáveis, ok? E isso acontece entre aproximadamente 6 e 8 anos, segundo o autor. No terceiro momento, a terceira fase, ele chama de autonomia. E a autonomia, 8 a 12 anos aproximadamente. Okay? Na autonomia, ele considera a regra como resultado de livre decisão. Então, ele pode entender que as regras elas podem ser mudadas por consenso, pelas pessoas que estão ali envolvidas.
tá? Então, ela pode ser, então, modificada por meio de um consentimento mútuo, certo? Então, aqui estão as 3 fases do desenvolvimento moral, segundo Piaget. Agora, a gente vai para as opções para entender realmente o que se pede e qual a opção correta. Então, ele pergunta sobre o desenvolvimento moral. Podemos afirmar: Piaget não produziu nenhuma abordagem a respeito, pois só se ocupou do estudo do pensamento da inteligência. Não, a gente verificou que ele trouxe sim as suas considerações sobre desenvolvimento moral. Letra B. Piaget dividiu o desenvolvimento moral em 3 etapas, a saber, anomia, heteronomia moral e autonomia moral, correto. Letra C. Piaget dividiu o desenvolvimento moral em 3 etapas, a saber, sensório-motor, não aqui, em sensório-motor faz uma referência a uma fase do desenvolvimento cognitivo. Anomia, ok, heteronomia, ok, mas sensório-motor não. Letra D, id, ego, superego, isso aqui são as fases descritas pela psicanálise segundo Freud. Então também não é. Logo, a opção correta, letra B. Piaget dividiu o desenvolvimento moral em 3 etapas, a saber, anomia, heteronomia moral e autonomia moral. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha ajudado nos seus estudos. Curta se você gostou do vídeo, comente, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar as notificações. Assim você fica sabendo em primeira mão assim que eu posto um vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, entre seus colegas psicólogos. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.